sem aviso, o Governo tem vindo a aumentar o preço de alguns medicamentos. Tanto quanto sei, cerca de 300 medicamentos foram autorizados o aumento do seu preço. Isto é exatamente o inverso do que o Governo tinha vindo a fazer, tinha defendido e anunciado, ou seja, a política do Governo era de baixar o preço de venda dos medicamentos, se bem que ao mesmo tempo tivesse baixado o preço o valor das comparticipações e o saldo final foi prejudicial aos compradores, aos cidadãos. A pergunta que eu gostaria de fazer é que, na legislação aprovada pelo Governo, eu não encontro nenhum mecanismo que permita, neste ano, aprovar aumentos de preços. E, portanto, as perguntas que queria dirigir ao Governo, muito concretamente, são as seguintes. Primeiro, qual é a base legal para este aumento de preços? Segundo, quais são os seus fundamentos? Terceiro, quando é que estará disponível uma lista completa dos medicamentos cujos preços foram aumentados? Quarto, se vai haver mais aumentos de preços. Quinto, se vai haver aumento com participações que compensem os cidadãos por estes aumentos de preços. E sexto, porque neste mundo ninguém se cala quando se sente preterido, eu gostaria de saber, estes aumentos incidem apenas, estou a concluir, Sr. Presidente, estes aumentos incidem apenas sobre algumas empresas. Eu gostaria de saber quais são as contrapartidas que o Governo está a preparar para as outras empresas que não viram o preço dos seus medicamentos aumentados, nomeadamente se o Governo se prepara para rever os critérios restritivos de introdução de novas moléculas nos hospitais públicos do SNS, esse sim o grande negócio da indústria farmacêutica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro comentário às declarações do Sr. Secretário de Estado. Compreenderá que a notícia não é a descida do preço dos medicamentos, porque essa tem sido a política do Governo. A notícia é o aumento do preço de alguns medicamentos. E mais notícia ainda, porque o que seria suposto, por, enfim, rigor de informação, transparência habitual, seria que essa informação já tivesse sido disponibilizada aos utilizadores, aos consumidores, aos doentes, aos utentes, e não tivesse que se esperar para ser conhecida por um debate na Assembleia da República. Segundo aspecto, eu não conheço todos os medicamentos cujos preços foram aumentados. Conheço um número suficiente. Por isso lhe pedi, e pedi à Sra. Ministra, que fosse divulgada uma lista completa desses aumentos. Mas eu conheço alguns medicamentos que foram aumentados e que não são medicamentos envelhecidos, antigos e a caírem em desuso. Há medicamentos de grande utilização que foram, de facto, viram o seu preço aumentado. Segundo aspecto, alerte. Eu ainda já esperei muitos meses por uma resposta do Governo. Essa resposta veio. Eu reconheço não ter havido nenhuma ilegalidade, mas afirmo com convicção que houve favorecimento deste Governo na compra e na aquisição de muitos equipamentos Alert P1 por muitos hospitais deste país. E esse favorecimento parece-me que no regime e no sistema democrático não é propriamente também o paradigma da legalidade. E, portanto, insisti com o Governo e espero que seja respondida a esta pergunta. Há ou não, houve ou não houve favorecimento? Agora, Sra. Ministra, eu queria falar de outros aspectos talvez mais importantes que estes. É muito importante que a Sra. Ministra se manifeste preocupada, e é natural que esteja, porque conhece os hospitais. Mas o problema, Sra. Ministra, é que este Governo governa há 3 anos e meio, esta sangria de profissionais, sobretudo de médicos, tem-se verificado num ritmo cada vez maior, e a pergunta que se faz é que medidas é que o Governo tomou. E eu pergunto-lhe, por exemplo, Sra. Ministra, qual é a resposta que tem à pergunta que já aqui foi formulada pelo Partido Ecologista aos Verdes relativamente ao número de clausos? Não adianta dizer que estamos todos preocupados. Não adianta dizer que houve outros responsáveis. O que é que o Governo está a fazer? Ou vai fazer? Segundo, porque é que a Sra. Ministra não suspende a atribuição das licenças sem vencimento, que é o estratagema utilizado por todos os profissionais que se querem ir embora durante 8 anos dos serviços públicos para irem trabalhar para o setor privado e depois regressarem ao serviço público para se aposentarem? Porque é que a senhora não garante, Sra. Ministra, não garante vagas para todas as especialidades, de todos os internos de especialidade que tenham concluído o ano comum?
Porque é que a senhora Ministra não estabelece um contrato para que esses internos de especialidade, no final da sua especialidade, possam ter um compromisso de trabalho, estou a concluir, Sr. Presidente, um compromisso de trabalho mais duradouro, impedindo assim que eles, se vão embora mal, façam a especialidade. E para terminar, como é que é possível continuar a aceitar-se que no mesmo hospital, no mesmo serviço, médicos com graus e categorias idênticos, exatamente iguais, exercendo as mesmas funções, tenham remunerações diferentes? É que isso nem na Assembleia da República acontece. E já se vê bem as diferenças que existem entre nós. Isso é a ruína do trabalho médico. E a senhora Ministra sabe tão bem como eu que eu tenho razão. De que é que espera o Governo para tomar medidas? É estas medidas que o Governo tem que ter coragem para tomar e decidir. Muito obrigado.